o senhor coloca, né, que a importância do banco, eu tenho certeza que o senhor reconhece como uma questão estratégica, desenvolvimento, mas é preciso também a gente não esquecer, né, que nós vivemos num país com enorme desigualdade social. E o que nos causa estranheza, e aí eu diria, inclusive, durante o período que o senhor ficou à frente do Ministério, e isso, então, eu parto do pressuposto que o senhor participou dessas discussões, grande parte dos financiamentos, e eu não sei se isso faz parte de uma estratégia de uma visão econômica da esquerda, porque, na minha opinião, não faz, né, o BNDES serviu como instrumento para financiar grandes empresas. Isso foi da ordem de quase, na média, 70%. Eu dou um exemplo aqui, 2009 foi 82%. 102 bilhões de reais destinados a grandes empresas. Empresas como Odebrecht, JBS, Vale. O senhor entende que é assim, né, que a gente gera emprego, assim que a gente realmente desenvolve um país, pegando o recurso de um subsidiado, do recurso estratégico, e jogando nessas empresas já estabelecidas? É assim que o senhor acha que desenvolve uma economia? Não, não, deputado. O senhor tem toda a razão, Vossa Excelência tem toda a razão no argumento que está apresentando. E nunca teve orientação do governo para emprestar dinheiro só para grandes empresas ou concentrar nas grandes empresas. Pelo contrário, sempre houve um esforço para fazer a irrigação da economia lá na base, para pequenas empresas, para médias empresas. Acho que nós temos um problema sério no Brasil, que é essa questão das garantias. Se nós formos olhar o sistema financeiro do Brasil como um todo, e for usar uma forma bem rudimentar de avaliar, deputado, o banco só empresta para quem provar que não precisa de dinheiro. O banco não empresta dinheiro para quem não apresenta garantia. E no caso dos bancos públicos, o dirigente é punido severamente se ele emprestar dinheiro e não tiver pagamento. Se tiver, os bancos trabalham com isso, de olho se o tomador do empréstimo vai poder pagar ou não, ou se eles vão poder depois arrancar o couro do sujeito. Se a empresa não tiver garantia, infelizmente nós não conseguimos resolver o problema de fundo de aval, forma de garantir alternativa, e aí empaca nisso. O administrador, na hora de assinar, refuga. Refuga, essa que é a verdade. O cara vai emprestar o dinheiro e sabe que se houver problema, houver uma deficiência ali, vamos dizer que ele não analisou direito, que ele afrouxou, ele vai ser punido. É assim que funciona. Eu acho que Vossa Excelência tem toda a razão, mas eu não vejo solução para isso, não. Mas a vida tem provado até o contrário. Por exemplo, a CPI mesmo, nós não estamos investigando aqui financiamento de pequenas empresas, não. Nós estamos investigando aqui, são grandes empresas. Aliás, que por coincidência, essas empresas, algumas delas, como a Odebrecht e JBS, foram grandes financiadoras de campanhas eleitorais. Então, assim, nós estamos aqui investigando. Esse argumento, senhor, ele teria que ser usado ao contrário, né? Porque o questionamento que está sendo levantado aqui é outro. Agora, de qualquer forma, eu repito a pergunta no seguinte sentido. O senhor disse que as empresas têm que provar que não precisa do financiamento. E eu até entendo mesmo que empresas como essas, consolidadas, não necessitariam. Utilizam porque é, na verdade, muito interessante usar um recurso tão vultuoso como que foram concedidos a essas grandes empresas e, evidentemente, que há juros, na verdade, totalmente diferentes do que é aplicado no mercado, né? Agora, as empresas, o sentido que tem, na verdade, de uma empresa como essa não é de ser o mesmo de um Bradesco, do Itaú. É exatamente a diferença, é de impulsionar o desenvolvimento e com um mínimo de condições da gente estar criando uma outra condição econômica para o país, inclusive com distribuição de renda. Eu, sinceramente, gostaria que... Quer dizer, se for para isso, para que um banco, se for para ser a mesmice de só emprestar para quem prova que não tem que, na verdade, não precisa do empréstimo, quer dizer, qual a necessidade estratégica de um banco como esse? Eu, particularmente, defendo que tenha o banco e ele cumpra esse papel socioeconômico, mas, na lógica do senhor, qual que seria, então,
a finalidade de um banco como esse? Então, não é minha lógica, não. Isso é a realidade. Estou tentando dizer para Vossa Excelência o que eu observei ao longo de uma vida. Eu trabalhei 39 anos no Banco do Brasil. E eu vejo como é que funciona. É assim que funciona. A empresa está abrindo o bico, precisando de dinheiro, pode ser média, grande. Se não tiver garantia, o cara não vai emprestar, porque ele vai se ferrar. Essa que é a realidade. Então, a situação tem que ser contornada de outra forma, tem que criar mecanismos que prevejam esse empréstimo e que tenha forma alternativa de garantia.